Se você for parar para escrever um e-book, faça isso de um jeito profundo, com técnicas avançadas de comunicação, com técnicas de PNL, com técnicas de hipnose, retórica e várias outras técnicas avançadas na escrita, porque o mercado está lotado de e-books superficiais que as pessoas criam só para vender, independente se são e-books aí de PLR ou não, e não adianta nada para sua estratégia de negócio você montar e-books que não são lidos, e-books que não motivam as pessoas a avançar para os próximos passos. Então não adianta nada você abrir o chat GPT e pedir para ele a estrutura de um e-book, pedir para ele escrever o e-book completo para você com todas as etapas, se for um pedido superficial. E por mais que você tenha nas mãos prompts avançados para poder criar o seu e-book, se você não fizer isso com uma estratégia, as chances desse e-book ficar todo torto também são bem grandes. Então, da próxima vez que você for criar um e-book com o chat GPT, monta esse e-book dentro de uma lógica, conectando todos os pontos. Por exemplo, deixa eu mostrar para você aqui, ó, o plano mestre que eu uso na escrita na escrita dos e-books aqui quando eu estou usando o chat GPT. E você consegue implementar essa estratégia na escrita do seu e-book, mesmo na versão gratuita do chat GPT. Se você usar a versão paga, você vai ter uma resposta muito mais inteligente, obviamente, mas se você usar a versão gratuita, você também consegue arrancar do chat GPT uma conversa muito boa, porque você vai construir esse e-book dentro de uma lógica. Então olha só, aliás, ó, deixa eu mostrar para você. Eu estou falando de e-books realmente profundos, e-books que são completamente fora dessa bolha de e-books de diquinhas por aí. Esse e-book aqui, ó, é um exemplo que eu escrevi com o chat GPT. Dá uma olhada no cantinho aqui da página, olha só o cantinho da tela aqui, ó, quantas páginas ele tem. Deixa eu abrir de outra forma aqui, ó. Olha só, 180 páginas. A primeira é a capa, né? Então, se você tirar a capa, ainda sobram 180 páginas. E eu vendo esse e-book aqui por conta própria, né? Então ele tem toda a estrutura de vendas, ó. Montei a página de vendas para ele, tudo certinho. Mas ele também está na Amazon. Amazon.com.br. Vai ser esse aqui, ó. Aqui, ó. Ele está na Amazon também, porque uma vez que eu tenho o e-book pronto, eu começo a distribuir esse e-book em vários canais de comunicação no máximo que eu conseguir. Então, ele está sendo distribuído aí. E esse e-book aqui, ó, ele tem 180 páginas. E todo ele foi escrito com o chat GPT, com prompts especiais do chat GPT, seguindo o processo que eu vou mostrar para você, tá? É por isso que eu te falo que não é porque você está usando o chat GPT, mesmo que seja na versão gratuita, que você tem que ficar criando e-bookzinho de diquinha. De jeito nenhum. Esse aqui é um baita de um livro robusto, que tem, inclusive, a finalidade de persuadir ao longo da leitura, persuadir a pessoa para sempre querer ler o próximo capítulo, o próximo parágrafo, estimulando a pessoa a avançar na implementação do processo que eu entrego aqui. No caso desse e-book aqui, é um e-book que ajuda a criar mentoria, né? Também com o chat GPT, mas a conversa não é sobre o conteúdo desse e-book, sim sobre a criação dos e-books, né? E no final tem pitch também para os próximos passos, ó. Que nesse caso aqui eu estimulo a pessoa a avançar na mentoria individual. Então você vê que, olha lá, cara, 180 páginas. Então você vê que não é porque você está arrancando essa informação do chat GPT, e mesmo que seja da versão gratuita, que você tem que ficar escrevendo livros de diquinhas por aí, não. Você consegue entregar livros muito mais profundos que fogem dessa bolha de e-books superficiais que existem aí nos dias atuais aí, né? O mercado foi inundado por e-books superficiais
especialmente depois da chegada do chat GPT, e você não precisa se inserir nessa bolha superficial, tá? Então imagina o seguinte, ó, você tem aqui a sua ideia de e-book, a sua ideia para poder construir o e-book. Esse aqui já é o processo criativo, tá? Já é a estratégia para você arrancar do chat GPT de uma maneira muito lógica, conectando todos os pontos para o seu e-book ficar bem refinado e muito mais profundo. Com técnicas avançadas de comunicação, com técnicas avançadas aí de programação neurolinguística, de hipnose, retórica, elementos literários, várias técnicas avançadas de comunicação ao longo da escrita dele e também ao longo da estrutura que está por trás, que é o que eu vou mostrar para você aqui, ó. Então pensa o seguinte, você está com a ideia de montar tá com a ideia de montar o seu e-book. A primeira coisa que tem que fazer a partir dessa ideia é entender se existe demanda no mercado para essa ideia. Então, antes de partir para a escrita, literalmente, você tem que fazer um trabalho aqui em cima de estudo de público e mercado para entender se existe demanda em torno dessa ideia que você quer montar o seu e-book. Senão, você vai montar um e-book que não vai ser comprado e nem vai ser lido. Não adianta só escrever e-book que as pessoas compram. Ela tem que ler, porque é na leitura do e-book que você vai conseguir transformar com muito mais profundidade essas pessoas e ainda vai construir a credibilidade que você precisa para poder estar sempre criando também, né, e reforçando a autoridade para sempre vender mais e mais e mais, como a estrutura básica aí de qualquer negócio digital. Então, você tem que fazer esse estudo de público e mercado para entender se existe uma demanda, ou seja, uma necessidade das pessoas em torno da sua ideia, para que o e-book não seja um e-book maravilhoso aos seus olhos. Maravilhoso é uma ideia revolucionária, é uma ideia transformadora que ninguém quer. Porque às vezes a sua ideia pode estar muito à frente do tempo. É uma ideia tão boa que a cultura ainda não chegou do seu nicho, as pessoas ali ainda não chegou nesse ponto, você está muito à frente do tempo. Ou a sua ideia pode ser obsoleta, já é uma coisa ultrapassada, ninguém quer saber mais, já foi. Ninguém gosta mais dessa ideia, ninguém liga mais para isso. E tem um monte de mercado que já morreu por aí. Aí não adianta, você está chegando atrasado na história, porque as pessoas não se interessam mais por isso. Para o seu e-book ficar alinhado com o que existe hoje de procura no mercado, você precisa Você precisa rodar um estudo de público e mercado para ter essa resposta, para que o seu e-book fique alinhado com o rumo dos lucros, tá? Se você encontrar demanda, esse é o plano geral, tá? Se você encontrar demanda, então você vai e continua na escrita do seu livro. Se você não encontrar demanda, engaveta essa ideia. Pega outra ideia, vai trabalhar uma ideia que as pessoas estejam procurando agora. Tudo isso aqui dá para arrancar do chat GPT, tá? Tô te mostrando aqui a visão geral do plano para você seguir. Então, só daí você vê como que processo é vida. Porque se você pula uma etapa dessa daqui, só pega a sua ideia. Ah, o outro ali falou que é bom. Ah, lá no grupo lá que eu tô, todo mundo falou que é bom. Ah, então vai ter interesse sim, aí já corre para escrever o seu livro. Se você faz uma coisa dessa, você está criando, você tá criando algo que talvez satisfaça a necessidade das pessoas só ali, ó, ao seu redor, ou só de uma pessoa que você recebeu o aval. Não é por aí. As pessoas ao seu redor não criam um mercado. O mercado é muito maior do que isso. Aí vamos lá. Então, mude a sua ideia de e-book para poder atender uma demanda que existe agora, uma demanda latente. Quando eu falo sobre demanda, eu estou falando em linhas gerais aí sobre, especialmente, né, sobre os problemas das pessoas, especialmente problemas latentes, dores latentes, problemas latentes, né? E esses problemas, eles vão ser a base da criação do seu e-book. Afinal, no meio, na indústria do conhecimento, no meio do empreendedorismo, as soluções que nós criamos os materiais que nós criamos são soluções para essas pessoas, para elas resolverem esses problemas.
E se esses problemas forem problemas latentes, não grandes dores, não grandes problemas, mas problemas latentes do dia a dia, aquelas coisas, especialmente quando se trata de e-book, problema pequeno do dia a dia, coisa chata que fica se repetindo ali, a pessoa não consegue resolver. Esse tipo de problema que você consegue a informação também do chat GPT, quando você faz direitinho esse estudo de público e mercado, eles criam um e-book que tem muito mais chance de se tornar um livro altamente desejável no mercado. Porque ele está intimamente ligado a uma demanda, sim, existe a necessidade em torno dessa ideia, e está atrelado a um problema que é frequente na vida das pessoas. Está doendo muito. Então, quando você consegue essa informação de quais são os problemas, quais são as dores mais latentes e também quais são os desejos mais latentes, são esses materiais que você vai usar como base nesse processo criativo para montar, para arrancar do chat GPT o seu e-book. Então, uma vez que você tem o problema, você já sabe qual é a meta que você vai ajudar essas pessoas a alcançar na leitura. E presta atenção, hein? Essa meta que eu estou falando é a meta que a pessoa vai ter no final da leitura. Não é a grande meta que ela vai alcançar na vida. Imagina que você escreve um e-book que na promessa dele é que a pessoa vai ficar milionária. Ah, você vai sair aí desse ponto onde você está e você vai alcançar o seu primeiro R$ 1.000.000. Ela vai alcançar esse primeiro R$ 1.000.000 no final da leitura do livro? Se isso for acontecer, se você garantir que isso acontecer, então você coloca aqui que a meta no final aqui vai ser isso sim, R$ 1.000.000. Só que se a pessoa lê isso, se ela lê o seu livro em um dia e ela implementar essas técnicas aqui em um dia, ela já fica milionária? Se sim, então tá tudo bem. Se não, não é sobre essa meta que você vai trabalhar aqui não, nessa definição. É a meta do final da leitura. E aí no final da leitura, o que que é que ela vai ter nas mãos, num exemplo desse daqui? Ela vai ter nas mãos ela vai ter nas mãos um processo que vai conduzir ela até esse primeiro milhão. Então a meta aqui no final não é a vida milionária, aquela coisa toda. Não. A meta é ter nas mãos o processo de uma nova rotina, o processo para ela implementar daqui para lá, tá? Esse é um problema sério que muitas pessoas têm no momento de criar não só e-book, até se expande a outras soluções e ficam colocando promessas extremamente exageradas, né? E aí acabam matando o produto porque ele deixa de se tornar crível. As pessoas deixam de acreditar que elas vão conseguir resolver esse problema, porque é uma meta muito longa. Tá louco, 1.000.000? Caramba, eu tô cheio de dívida hoje, como é que eu vou alcançar 1.000.000 lendo e-book? Ah, fala sério. E quando você tira o pé dessa meta final e mostra para as pessoas que o que você vai colocar nas mãos delas é um modelo de rotina para ela chegar lá, isso já muda. É uma conversa muito mais séria e tira o seu e-book dessa bolha de promessas exageradas aí do mercado. Isso faz ele se tornar algo muito mais sofisticado. Então veja só, você travou aqui em cima, já sabe qual é o problema que você vai ajudar as pessoas a resolver com essa escrita. Travou aqui embaixo, você sabe qual é a meta que você vai colocar nas mãos da pessoa no final da leitura. Aí você já tem nas mãos agora tudo o que você precisa para poder criar esse passo a passo que vai no, no corpo do e-book. O esqueleto, a estrutura, os tópicos que você vai inserir. Porque a pessoa começou a ler o livro. À medida que ela avança na leitura, ela tem que ir se aproximando dessa meta aqui, ó. E no final, ela tem que alcançar essa meta aqui, ó. E alcançar a meta significa ter nas mãos aquilo que você prometeu aqui. Só depois, veja, olha só o processo. E é processo, não adianta você furar essa etapa. Se você furar, você começa a arrumar problema. Porque se você já pensar, e tem um monte de material assim, né? Se você já pensar no tipo de conteúdo que você vai entregar aqui, ó, e já começa a escrever esse conteúdo, mas você nem parou para entender ainda qual é o problema ao certo que você está resolvendo, qual é a meta que você está conduzindo essa pessoa para alcançar. Você não foi olhar o público, não foi estudar o mercado para entender se existe uma busca das pessoas para querer resolver esse problema, porque elas podem até ter esse problema, mas não quer dizer que elas querem resolver. Elas podem até ter esse problema,
mas não quer dizer que elas querem pagar para resolver, nem mesmo na compra de um e-book. Então uma coisa é ter o problema, outra é querer resolver, e é por isso que você tem que se concentrar em encontrar essa dor latente, porque a dor latente traz esse aumento de possibilidade da pessoa avançar numa compra, porque é uma dor de fato chata, né. Então, ó, travou em cima, travou embaixo, só aí que você vai criar esse esqueleto do e-book. Depois disso, você parte para essas eu vou te mostrar aqui, esse prompt especificamente, ó, eu vou mostrar para você o chat GPT criando, tá. Depois que você já tem já sabe qual é o problema que ele resolve, sabe a meta, já tem essa estrutura com os tópicos que você vai falar, aí você pode partir para essa próxima etapa. Nessa próxima etapa vem as perfumarias. Aí você vai pensar no nome do e-book, que não é nome, né? É o título do e-book. Aí você vai se aprofundar nesses tópicos para colocar o escopo maior no e-book. Aí você vai criar tudo isso arrancando do chat GPT. Aí você vai criar imagem, aí você começa a sofisticar os subtítulos ou sub-headlines, chame como você quiser, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, aqui dentro vários tópicos. Aí você vai sofisticar isso aí você começa a sofisticar várias palavras que ele usou e você não gostou. Esse aqui é o processo criativo geral. Você vê como que não adianta nada você ficar pensando no título do e-book, se você ainda nem tem o escopo dele. E isso acontece muito, né. Tem um monte de gente que começa a pensar no começa a escrever o e-book pelo título. Onde já se viu isso? Isso aqui é igual uma redação de escola, pô. Primeiro você escreve a redação inteira, aí você pega tudo isso e aí que você vai criar o título. O título é como se fosse um resumo sofisticado de tudo que está sendo dito aqui. Como que você começa a escrever o e-book por aqui? Não rola, pô. Tem que seguir o processo. E aí é o seguinte, como que é essa estrutura aqui do livro, ó? Agora é a parte mais importante, hein? Desse processo criativo. A estrutura de um e-book que tem um escopo persuasivo, com técnicas de com técnicas avançadas de comunicação, que eu já comentei aqui, de PNL, hipnose, retórica, com copy no conteúdo. E o leitor não percebe esse monte de técnica, só que elas vão influenciando na leitura e estimulando ele a avançar cada vez mais. E inclusive avançar aqui no final para o pitch que você fez, no final do e-book, né? Um avanço direto, clicando e comprando, ou um avanço indireto, com aquela sementinha plantada na mente dele ali, ó. E aí ele, para essa sementinha servir como um radar um radar para deixar ele atento em tudo que você fala em outras mídias. Então pode ser que a pessoa não compre exatamente nesse produto, essa oferta que você fez aqui no final, mas se todo esse material fez o papel que deveria fazer, essa pessoa começa a prestar muito mais atenção em você, no que você fala nas mídias sociais, nos seus posts, nos seus e-mails. E aí, o benefício dessa experiência aqui que a pessoa vive pode ser direto, mas também acontece o benefício indireto. Mas vamos lá, para que isso aconteça, toda essa estrutura do e-book tem que ser uma estrutura persuasiva. E para ser uma estrutura persuasiva, você precisa dividir o e-book em três grandes partes. Nessa primeira parte aqui do e-book, você vai falar de problema. Não é você falar de problema. Arranca do chat GPT. Nessa segunda parte, veja, eu estou falando de blocos, de partes. Ó, bloco um aqui, bloco 2 e o bloco 3. Nesse segundo bloco aqui, ó, você fala de causa desse problema. E existem várias causas por trás de um problema. O ChatGPT pode te entregar várias causas aí, tá? E se tiver tudo alinhado, tá beleza. E nesse bloco aqui, ó, é o bloco onde você faz a maior distribuição de capítulos, porque aqui você vai falar de solução. É a solução principal, é o passo a passo principal que resolve esse problema aqui, ó.
Ah, para que que servem então essas duas primeiras partes? Ah, essas duas primeiras partes aqui, ó, elas servem para preparar a percepção da pessoa para receber esse conteúdo principal, que é o conteúdo mais denso do e-book. Porque aqui, ó, aqui pode ser um capítulo, vou pegar outra cor aqui, ó. Aqui pode ser um capítulo, pode ser assim, ó, capítulo um, vai falar do problema, do contexto, oportunidades que existem atreladas a esse contexto, esse desafio que está acontecendo aí. Aqui vai falar da causa desse problema. E aqui você pode distribuir mais capítulos. Capítulo 3, capítulo 4, ou até mais capítulos se você quiser, tá? Ou até mais capítulos aí se você quiser. A quantidade de capítulos não determina o tamanho do livro. Você viu, esse livro aqui, ó, eu escrevi, ele tem 180 páginas e só tem 4 capítulos. Eu peguei o processo principal que resolve esse problema e distribuí aqui, ó. Os primeiros passos aqui no capítulo 3 e os últimos passos aqui. Então, o processo inteiro da solução está nesse bloco aqui, ó, só que dividido em 2 capítulos. Vamos lá, hein? Presta atenção que essa parte aqui é a mais importante de todas. Então, a solução principal para resolver o problema, ela vem nesse bloco. Você pode pôr quantos capítulos quiser. Eu sugiro que você coloque assim, no máximo 4 capítulos, não precisa mais do que isso. Só se você quiser insistir demais e quiser, não tem problema. Se quiser, aí você coloca mais capítulos aqui para baixo, tá? Aí é o seguinte, se esses 2 blocos aqui de cima, eles servem para preparar a percepção das pessoas para receber esse conteúdo principal, a gente está falando então que a experiência do leitor vai ser nesse sentido aqui, ó. O leitor vai lá, compra o livro e começa a ler. Então ele vai ler o capítulo 1, vai se conectar com o problema. Ele vai ler o capítulo 2, ele se conecta com a causa desse problema, uma das causas, né? E aí ele vem então e tem acesso ao processo principal para de fato resolver o problema. Se você pula essas 2 etapas aqui e escreve um e-book já entregando direto aí o seu conteúdo que você tem que entregar, você está assumindo que a pessoa do lado de lá, ela já está com a mente preparada para receber isso daqui. E aí me diz, olha a margem que você deixa para dar um monte de coisa errada. É muito perigoso fazer isso. Muito, muito perigoso. Você, enquanto especialista no assunto, você precisa garantir que a pessoa chegue nesse conteúdo principal olhando para ele com a percepção, que a pessoa olhe para ele, né, para o conteúdo principal, com uma percepção de valor muito ajustada, muito boa, do tipo, cara, isso aqui é animal. É animal isso aqui. Nossa, como que eu não pensei, caramba, quantos insights. E o que deixa a mente da pessoa aberta para isso no seu e-book são essas 2 partes aqui, ó, que você fez. Se você fez direitinho, né? E aí quando você entrega isso direto já, vou escrever um e-book. Toma aqui o conteúdo, e cheio de distração, lotado de imagem para lá, imagem para cá, tá uma bagunça no e-book lá. Só um e-book qualquer. Além da pessoa não avançar na leitura, se esse processo aqui for bom, se de fato resolver o problema dela, pode ser que a pessoa chegue aqui nesse momento e não consiga enxergar valor nisso aqui. Porque ela tá cheia de problema para resolver, tá pensando em um monte de coisa, tá? Você não preparou a mente dela para isso. Tem muita coisa por trás dessa estrutura aqui, tá? E uma delas é que aqui, ó, nesse primeiro bloco, você lida com objeções de necessidade para ajudar a pessoa a reconhecer que ela precisa sim continuar a leitura desse e-book. O material que ela está lendo aqui é algo de extremo valor, ela tem que continuar. Depois são as objeções de confiança que você lida aqui, ó, com esse material, quando você fala de causa de problema. Que é para aí ela já entendeu que ela já entendeu que ela precisa continuar a leitura. Agora ela precisa entender que ela pode confiar. Ela pode confiar no que você está entregando ali. Ela pode confiar que ela vai conseguir resolver. Os insights que ela tem que receber nessa fase da leitura são insights do tipo, cara, agora vai, hein? Nossa, agora vai. E aí, quando ela chega nessa parte aqui final, é a concretização desse agora vai. E vai mesmo, porque toma aqui, ó. Segura aí, toma aí nas suas mãos o processo completo, então, para você resolver de vez esse problema. Que são as objeções de urgência que você lida nesse bloco 3 aqui.
independente do tanto de capítulo que você colocar. Necessidade, confiança e urgência, porque, cara, será que eu preciso disso? Será, nossa, que besteira, caramba. Não, não é não, eu preciso mesmo. Será que eu consigo implementar? Será que eu posso confiar em A, B, C? Posso, caramba. Beleza, já entendi. Entendi tudo, deixa para depois. Não, não, é agora que você tem que implementar essa solução que eu estou mostrando aqui. É agora. Então você lida também com essas objeções. E ainda tem mais coisas por trás dessa estrutura aqui, tá? Tem mais coisas, tem mais elementos ainda por trás de toda essa estrutura para você entender que se você de fato quer criar um e-book robusto, um e-book de impacto, você precisa persuadir o leitor o tempo inteiro. É um e-book como esse aqui que coloca muito mais dinheiro no seu bolso e não ficar criando 50 e-books com meia dúzia de diquinhas, 15 páginas no e-book. Por favor, né? Você tá com uma baita de uma inteligência artificial nas mãos e aí vai ficar usando dessa maneira? Aí vamos lá, para fechar aqui esse processo criativo e você entender que uma coisa é a experiência que o leitor vive, porque a pessoa compra o e-book e percorre aqui essa estrutura, nesse sentido. Outra é o caminho que você segue quando você estiver montando o e-book, ou seja, arrancando do chat GPT esse e-book. A montagem parte desse bloco 3 aqui, ó. E aí pode ser que ele tenha vários capítulos aqui. Mas a montagem do e-book, a escrita do e-book começa aqui, ó. Quando se trata da estrutura, né? Vamos lá. Você já fez a pesquisa de público, mercado, já entendeu se existe ou não demanda para sua ideia? Você já olhou os concorrentes aí também para entender como que estão as ofertas dos concorrentes nessa ideia? Para ver se tem mercado, se não tem, já tomou todas essas decisões. Já definiu qual é o problema latente que você vai trabalhar? Então já travou aqui em cima. Isso aqui é o grande fio da meada. Já foi lá embaixo, definiu a meta que você vai ajudar as pessoas a alcançar. Olha só, travou em cima, travou embaixo, pode começar a escrever o e-book. É nesse momento que você começa a escrever daqui para cima. Mas não é bem daqui para cima. A primeira parte que você escreve do e-book é esse bloco 3. Se tiver como nesse exemplo aqui, ó, que tem 4 capítulos, 1, 2, 3 e 4. Eu começo a escrever aqui, ó, é pela solução que eu começo a escrever. Se essa solução está dividida em 2 capítulos, como nesse exemplo aqui, ó, que é a mesma estrutura que está aqui por trás do meu livro, desse livro aqui, de 180 páginas, eu começo a escrever o e-book por aqui. Primeiro eu escrevo, então, o capítulo 3, depois eu escrevo o capítulo 4, para que eu tenha nas mãos essa solução prontinha. E por que isso? Lembra que eu falei da estrutura? Esses 2 blocos iniciais servem para preparar a percepção das pessoas para receber esse grande conteúdo, que é o conteúdo principal do livro. Como que eu posso preparar as pessoas para receber algo que eu não sei o que que é? Então, primeiro eu preparo esse algo. Aí, com isso aqui nas mãos, aí eu vou lá para cima, aí sim eu vou lá para cima, escrevo o capítulo 1. Aí eu já tenho então o problema, eu já tenho a solução, aí eu falo para o chat GPT: "Ó, chat GPT, agora eu preciso que você me ajude a criar o contexto, todo esse problema". Então eu vou lá para cima, eu falo para ele qual é esse conteúdo, para ele poder pegar esses problemas aqui e criar uma contextualização alinhada com essa solução, tá bem alinhadinha. Depois eu pego esse material também e falo para ele: "Aqui, chat GPT, esse é o problema que eu estou lidando aqui no capítulo 1. Eu preciso continuar essa conversa que eu comecei aqui. Me ajuda a continuar essa conversa criando o capítulo 2, que é a causa desse problema". Pronto, então, desse jeito, o seu livro ele fica dentro de uma estrutura persuasiva, porque cada capítulo está lidando com objeções diferentes, justamente para impulsionar o avanço da leitura, aumentar a percepção de valor das pessoas cada vez mais, e o livro como um todo,
ele resolve um problema, né? Ele ajuda a pessoa a alcançar uma meta, mas ele é também uma grande plataforma de vendas. Ele é um pedacinho, é uma experimentação bem pequenininha desse próximo passo que tá no final do livro. Só depois disso, ó, você já tem na mão o livro inteiro aqui. Travou em cima, travou embaixo, já tem todo o escopo aqui escrito, nesse sentido de tópicos, né? Todo esse contexto que ele vai escrever aqui, ó, não é o aprofundamento do e-book inteiro. Não, presta atenção nisso. Nesse momento é só a estrutura com os tópicos do que você vai falar. O que que eu vou falar no capítulo 1? Ele vai pôr nas suas mãos, ó, os tópicos para você falar. Tópicos e tópicos. Com isso aqui, aí sim você já pode pensar no título, aí você vai avançando nessas perfumarias aqui. Eu vou rodar esse prompt aqui, ó, para você ver, como se eu estivesse criando aqui o, o capítulo 3. Porque você vai ver que ele é uma grande base para poder criar os outros depois e você vai entender melhor. Então, olha só. Ó, esses aqui são os prompts, por exemplo, de um processo inteiro para criar o e-book inteiro. São prompts extremamente provocativos para o chat GPT. Não são promptzinhos tradicionais desses que tem por aí, não. Olha aqui o escopo central do livro, ó. Começo pelo capítulo 3, depois eu vou para o capítulo 4. Por quê? Porque eu estou criando a solução principal que eu vou entregar. Ela é mais robusta. Depois que eu tenho isso nas mãos, aí eu crio o capítulo 1 e 2. Olha lá o prompt, capítulo 1 e 2. Vou rodar esse primeiro aqui, ó, para você entender melhor. Entender melhor o que o chat GPT entrega. Aqui no prompt eu tenho algumas lacunas aqui em cima para preencher. Esses preenchimentos aqui nas lacunas em vermelho é um exemplo. Então, estou criando um e-book aqui com um tema em torno de funil de vendas para esse público. Esse aqui é o grande problema que eu vou trabalhar no e-book. Ó, esse aqui é o processo inteiro, hein? Esse aqui, ó. Eu já identifiquei quais são os problemas, eu já travei em cima aqui, ó. Já travei embaixo, ou seja, travei em cima aqui, travei embaixo e agora eu estou nesse momento, o momento de criar o escopo do e-book, a estrutura, a espinha dorsal dele. Nesse momento de criar a espinha dorsal do que eu vou falar, eu estou criando primeiro o capítulo 3. É aqui que a gente está, beleza? Depois vem as perfumarias, olha lá, ó, título, aprofundamento do conteúdo e por aí vai. Capítulo 3 é esse prompt que você está vendo aqui, ó. Então, essas informações todas que eu coloquei aqui no cabeçalho do prompt são informações que eu já vim arrancando do chat GPT à medida que eu vim avançando com o processo, tá? Só para você entender. Se usar o chat GPT gratuito, ele não consegue acessar a internet, então ele tem algumas limitações aí. Mas se for o pago, ele consegue acessar a internet e fazer várias outras coisas muito mais profundas, né? Se você tiver o chat GPT-4 e um prompt desse daqui nas mãos, você pode, por exemplo, pegar um site, colocar aqui, que ele vai olhar o site antes de escrever o e-book. Você pode, por exemplo, pegar um vídeo que você já tenha no YouTube. Quero criar um vídeo aqui, por exemplo, quero criar um e-book, por exemplo, sobre esse tema que eu já entreguei aqui, ó, 3 horas de conversa para falar sobre como planejar a copy de uma página de vendas. Eu pego o link desse vídeo aqui e coloco aqui, por exemplo. Então ele vai olhar esse vídeo e vai trazer, não é uma transcrição, não é. Ele vai olhar, vai pegar essa ideia geral do que eu apresento ali no vídeo e vai inserir aqui, o que torna ainda mais forte esse novo material que eu estou criando, porque aí eu vou ter ele lá no formato em vídeo, eu vou ter ele sendo entregue aqui, não é uma transcrição literal, é a mesma ideia com tópicos diferentes, e assim você vai criando aí seus múltiplos e-books aí, vários outros tipos de soluções para a audiência. E aí vem ó, tem 19 páginas esse prompt. É uma parada extremamente profunda. E aí vamos lá, ó. Eu copio aqui só para você ver o nível de resposta que ele vai entregar. Copia lá, cola aqui no chat GPT. Eu tenho esse mesmo processo aqui que eu rodo para poder arrancar, escrever o livro inteiro, e tal. Eu tenho
os que são específicos para o chat GPT-4 e tenho os adaptados para a versão gratuita do chat GPT, que eles também vão fundo na escrita desse livro. Olha só o que ele entrega, ó. Ele pega o capítulo, ele traz uma sugestão de título, aí ele traz uma introdução, aí ele traz, ele divide em 3 grandes partes. O que ele está fazendo aqui, ó. O que ele está fazendo aqui, ó, é isso, ó. Ele está pegando, pegar um verdinho aqui, ó. A gente está construindo agora o capítulo 3 aqui, ó. Ele está criando o processo principal que vai resolver esse problema. Ele dividiu em 3 grandes partes aqui e ele está criando 3 tópicos para você conversar em cada parte dessa daqui. É isso que ele está fazendo ali. Depois ele vai fazer esse mesmo escopo no capítulo 4. Então, só juntando o capítulo 3 e 4, a gente já vai ter nas mãos 18, ó, 9 aqui, depois mais 9, 18 tópicos para se aprofundar no e-book. Olha só o que ele entregou. Ó, sugestão de título para o capítulo. Se a gente for lá no livro que eu escrevi lá de 180 páginas, vamos lá no capítulo 3 para você ver, ó. Capítulo 3. Ó, título, tá aqui. Ele deu sugestão de título. Subtítulo, às vezes ele entrega, às vezes não entrega. Se ele não entregar o subtítulo, você cria depois. Tem prompt aqui, ó. Refinamento de subheadlines, que são subtítulos também ali, né? Ah, introdução, tá aqui. Olha o tamanho da introdução que ele entregou. Vamos no livro. Olha aqui a introdução, ó. Ó, olha o tamanho da introdução. Olha o tamanho, você viu? Bem maior do que o que ele entregou. Por quê? Porque isso aqui é a espinha dorsal. Só. É a espinha dorsal que ele está entregando. Aí vem a meta desse primeiro bloco. Vai no livro, tá lá. Primeiro bloco. Ele tem uma meta para ser alcançada e tem todos os tópicos para ser conversado aqui, ó, toda essa conversa aqui. O que é que eu vou falar nesse tópico? Tá aqui, ó. Você vai falar primeiro sobre isso, depois sobre isso, depois sobre isso. E aí faz a mesma coisa, ainda no capítulo 3, com esse bloco, e ainda no capítulo 3, com esse bloco. Presta atenção nisso. E depois ele traz a conclusão no final do capítulo. Presta atenção nisso. Só dessa estrutura aqui do capítulo 3, só isso aqui, eu jogo num documento. Olha o tamanho da introdução que ele entregou aqui. Lembra que eu falei com você? Só que quando vai no livro, a introdução está bem maior. Por quê? Porque tem prompt aqui no processo, que é esse aqui, ó, de aprofundamento do conteúdo, que eu pego aquele pedacinho ali e falo: ó, chat GPT, tá, isso aqui que você me entregou, deve dar aqui umas 70 palavras, umas 80 palavras. Pega esse assunto aí e escreve 600 palavras sobre ele. Aí ele vai esticar isso. Aí então você vai ter uma introdução muito mais robusta lá no seu e-book. E essa mesma coisa você vai fazendo em cada tópico desse daqui. Agora imagina, a gente está falando sobre um livro com 4 capítulos. Por isso que eu falei para você que não adianta você montar um livro com 70 capítulos. Só essa estrutura aqui do capítulo 3, só com ela, você já consegue. Se você coloca essa estrutura do capítulo 3 aqui num doc, aí coloca a estrutura do capítulo 4, aí coloca a estrutura do capítulo 1, coloca a estrutura do capítulo 2, então você vai ter a estrutura completa do seu e-book. Só essa estrutura já vai dar aí, ó, umas 16 páginas ali no doc. E tem gente que escreve um e-book com 16 páginas, não consigo entender. Só essa estrutura, sem se aprofundar em nada, já dá umas 15, 16 páginas no doc. Aí você começa a se aprofundar, você nem colocou imagem ainda. Você começa a se aprofundar, rapidinho o seu e-book tá lá com 80, 90, 100 páginas. Só isso, só disso, ele já sai dessa bolha de e-bookzinhos superficiais aí do mercado, tá? Segue esse processo aí, então, nos seus planejamentos.
E o que você precisa fazer daqui para frente é conseguir arrancar do chat GPT um material que seja uma conversa que seja de fato avançada ainda, porque não adianta nada você ter esse processo criativo nas mãos e ir lá e colocar um monte de coisinha superficial. Ah, Dani, você falou que tem que ter copy no conteúdo, então você vai lá e fala assim pro chat GPT: se comporte como um copywriter, entregue para. Não faça isso. Porque se fizer isso, ele vai pegar como referência os copywriters, os mestres da copy, lá de 1960, lá de tudo com conversa que hoje já não cola mais. A conversa já está obsoleta. Não peça para ele fazer isso. Tem- a conversa que você tem que arrancar do chat GPT hoje tem que ser uma conversa que está alinhada com o tom de conversa que a gente usa hoje, que não é mais carregada de clichê, de copy e cheio de promessinha exagerada, nada disso não. É muito mais conversacional, é muito mais pé no chão. Então monte seus prompts aí para arrancar do chat GPT esse nível de conversa, com PNL, com hipnose, com técnicas de retórica, com técnicas de elementos literários, neuropersuasão, ou simplesmente pega aqui, ó, os meus processos, se você quiser. Eu vou deixar embaixo desse vídeo aqui tanto o link do tanto o link onde eu entrego o combo com esse processo todo aí, para você escrever o seu e-book de um jeito mais profundo, como o link desse livro aí para você conhecer também o livro inteiro. Se você quiser ver o livro primeiro, antes de ter acesso a esses prompts todos, então você vai lá, compra o livro. Compra o livro, lê ele, você vai ver o quanto ele é profundo, ou se são 180 páginas aí de coisas aleatórias. Leia ele, viva a experiência no livro, só que guarda esse link do vídeo aqui com você. Que aí depois você volta aqui no link do vídeo, e aí vai lá e acessa esse combo com, não lembro mais, tem 24, 25, 24 prompts especiais já adaptados para o GPT gratuito, tá? Aí você acessa e vai escrever o seu livro aí também lá com robusto, lá com suas 80, 100 páginas e nunca mais na vida invista seu tempo em ficar escrevendo e-bookzinhos com meia dúzia de dicas só para bagunçar a cabeça das pessoas aí no mercado, ao invés de colocar dinheiro de verdade no bolso com materiais robustos. Beleza? O processo criativo está aí nas suas mãos. Siga esse processo criativo que está aí nas suas mãos. E se você entender que dá muito trabalho ficar criando prompt para arrancar uma conversa boa do chat GPT, mesmo sendo na versão gratuita, acessa os links que estão embaixo desse vídeo aqui e já pega os processos todos prontos aí, que você viu que no prompt você só vai ter que preencher algumas lacunas ali e já soca a bota para colocar para rodar no chat GPT, ou no GPT-4, se você tiver, ou na versão gratuita, você escolhe onde você quiser, onde você quer usar. Fechado? O processo está nas suas mãos, pega esse conhecimento aí e vai implementar, senão você não vai conseguir transformar todo esse conhecimento em dinheiro no bolso. É só a implementação que consegue fazer essa alquimia e transformar ideias em dinheiro no bolso, né? Vai implementar esse processo aí, se precisar de ajuda, acesse os links aqui embaixo. Tchau, a gente se vê no próximo vídeo aí.